Quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha nessa noite. É uma alegria receber a você, a sua família. Que Deus fale diretamente ao seu coração e abençoe a sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 19 em diante, diz: Meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Oremos. Ó Pai querido, nessa noite, nós queremos entrar na Tua presença com louvor nos lábios, gratidão no coração, reconhecendo as Tuas promessas cumpridas em nossas vidas. Use esse culto para engrandecer o Seu nome e para nos instruir a partir da Tua palavra, é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar com o nosso culto agora, louvando o nosso Senhor com a equipe IBC. Seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista do Cambuí. Espero que você esteja confortável aí na sua casa e que você possa agora, junto com a gente aqui da equipe, louvar a Deus e aprender mais da Bíblia, e que mesmo nesse momento difícil a gente possa estar tranquilos e saber que Deus é por nós mesmo nos dias de hoje. Cadeias dos meus pecados, com amor tremendo, mais poderoso, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Treme a terra com trovão santo, Senhor nos deixa extasiados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Com grande graça seu infalível amor, que toma meu lugar, carrega minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Que fez por mim. Que traz de volta ordem ao caos, dos órfãos faz filhos amados, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E quem governa com a justiça, como o sol brilha em sua força, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Com grande graça seu infalível amor, que toma o meu lugar,
Digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Com grande graça é seu infalível amor que toma o meu lugar, carrega minha cruz, sua vida entregou para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, sempre o louvarei. O sol se põe, nasce um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for ou que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, sempre o louvarei. Tu és amor e és paciente, tu és fiel, grande é o teu coração. Por toda a tua bondade eu sigo cantando. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, sempre o louvarei. E quando então se findar o dia, eu já sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por 10.000 anos e por muito mais. Minha alma canta ao Senhor, Ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo o
Olá, queridos irmãos da Igreja Batista do Cambuí, aí em Campinas. Nós, como vossa família missionária aqui na Romênia, temos a grande alegria de poder nos dirigir a você nesse dia para agradecer. Agradecer pelo apoio, agradecer pelo carinho, agradecer pelo encorajamento. Vocês têm sido uma grande bênção em nossas vidas. Esse mês nós estamos comemorando 10 anos no campo missionário. Glória a Deus, podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, até mesmo nesse período de pandemia. Nós temos visto e sentido a boa mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa família. Os meninos conseguiram terminar o ano escolar a semana passada, graças a Deus, a Elisa, o Felipe. Eu acredito que alguns de vocês vão lembrar deles, com certeza menores, né, quando eles passaram por aí pela igreja. Mas graças a Deus nós estamos bem, nós estamos protegidos e estamos orando por vocês aí também que têm enfrentado essa pandemia. O nosso ministério está seguindo normalmente, a gente está mudando para o virtual, né, assim como vocês estão fazendo. E essa semana mesmo, por exemplo, a gente tem tido um treinamento com 27 jovens espalhados por toda a Romênia. E eu queria trazer para vocês, compartilhar com vocês algo que uma moça de 16 anos nos falou ontem após o curso, após a sessão que nós tivemos sobre oração. É um curso sobre discipulado e um período do curso, um dia do curso, nós tiramos exclusivamente para falar sobre oração. E a Evelina, do norte da Romênia, ela disse o seguinte: esse curso me ajudou muito a entender o que significa o versículo de Tessalonicenses, orai sem cessar. Entendi que oração não é apenas ajoelhar-se, dizer uma tonelada de palavras, terminando com amém e depois seguir a vida. Oração é um estilo de vida. Oração nos dá poder como cristãos para sobreviver cada dia. Oração é quando cantamos, quando falamos com o Pai. Oração é quando clamamos a Deus em nossas dores e então podemos louvá-lo depois disso. Oração pode ser audível ou em espírito. Ainda mais, oração é quando Ele nos fala e escutamos a sua voz. Então queríamos compartilhar isso com vocês. É isso que Deus está fazendo aqui na Romênia, através de vocês, através do investimento de vocês. Ele está tocando corações, Ele está despertando vidas para serem discípulos que fazem discípulos até os confins da terra. Então essa é a nossa alegria, servir ao Senhor aqui no campo missionário. E mais uma vez, Igreja Batista do Cambuí, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês com muitas saudades. Deus vos abençoe. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amém. As provisões de Deus são promessa dele a partir da nossa contribuição para o seu reino. Isso nós temos em Malaquias 3:10, que nos encoraja a trazer os mantimentos para dentro da casa de Deus, onde ele, por sua vez, abrirá as comportas do céu, para nos abençoar com bênçãos incontáveis. É uma promessa dele, você poderá fazer prova disto. Muitos já têm feito isso e têm experimentado as promessas, as dádivas e as provisões de Deus. Queremos estimular a você, que sempre está conosco, a se tornar um dizimista, se você já não é, para você entender que as bênçãos de Deus são condicionais e que incondicionais na nossa generosidade de volta a Ele. Que Deus esteja atuando na sua vida, no seu dar e na sua maneira de entender como é que funciona a economia de Deus. A nossa fidelidade é usada por Deus para manter não apenas os missionários que acabamos de ouvir lá na Romênia, mas também todo o trabalho da nossa igreja, do nosso ministério, que ainda continua atuando, mesmo com os nossos prédios fechados. Na tela, as informações para as transferências bancárias. Use deste momento para você louvar a Deus com a sua oferta.
Vamos orar agradecendo ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. Pai, nós te agradecemos. Nós temos recebido das tuas mãos tudo que nos é necessário para manter as nossas vidas. E nós, ao ofertarmos de novo de volta a ti, nós fazemos isso com alegria, reconhecendo que da tua mão temos recebido tudo e queremos devolver uma parte para honrar e engrandecer o teu nome. Recebe a nossa oferta de gratidão através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Se você tem se conectado com um dos nossos grupos do Zoom, do WhatsApp, você sabe como isso tem sido motivo de bênção na sua vida. Deus tem usado esses momentos para encorajar, para estimular, para ministrar diretamente aos corações de todos que participam desses momentos. As mulheres se reúnem semanalmente em vários grupos de oração, os homens toda semana também, juniores, adolescentes, jovens da mesma forma. E você que ainda não participa desse momento, continuamente temos estendido a você o convite e a oportunidade para você se conectar conosco. Juntos, de fato, somos mais fortes. Faça então fazer chegar até nós através do número do WhatsApp na tela o seu pedido de inclusão num desses grupos, para que você possa experimentar essa comunhão que continua a nos fortalecer e ser canal de bênção de Deus em nossas vidas. Bom, estou aqui para falar um pouquinho dos grupos de oração online. Como tem sido de grande importância esse momento, e é uma forma do qual nós estamos juntos, chorando, rindo, orando, compartilhando momentos bem significativos. Temos 16 grupos, sendo 127 mulheres orando semanalmente. Tem sido de grande bênção. E você que está fora, quer participar conosco? Então, envie um WhatsApp e faremos contato com você. Que Deus abençoe. Pela cruz dou graças, pelo preço pago.
tudo suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, Pelo preço pago ali, tudo suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos
montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações. E dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Oh, oh, oh. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Tá? Começa hoje uma nova série chamada Mais Jesus, Menos Religião. Uma série que vai ser empolgante. Você não vai querer perder. Aliás, eu quero incentivar você a convidar os seus amigos, mandar o link deste culto e dos outros cultos para que eles acompanhem essa série todos os domingos à noite, agora a partir do mês de junho, às 19 horas. Mais Jesus, menos religião. O que é uma religião? Religião é um conjunto de princípios, é um conjunto de práticas, um conjunto de doutrinas de determinada crença. Então, nesse sentido, religião é uma palavra neutra, não é uma palavra negativa ou uma palavra positiva. Porque muitas vezes as pessoas têm usado hoje religião de uma maneira muito negativa. Vamos considerar aqui, em primeiro lugar, religião como sendo nada mais do que o conjunto de princípios, o conjunto de práticas e de doutrinas de determinada crença.
Nós somos religiosos por natureza. Deus nos criou seres religiosos. O apóstolo Paulo, por exemplo, esteve em Atenas, pregando em Atenas, a capital da cultura, a capital da filosofia, na antiga Grécia. E ele, chegando à cidade, ele viu a cidade repleta de templos e de altares para ídolos. Ele encontrou inclusive um altar que era dedicado ao Deus desconhecido. Então Paulo, observando aquela cena, identificando essa verdade, somos religiosos, todos somos, ele disse aos atenienses: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Está lá em Atos 17, 22. Deus nos criou seres religiosos, até em sociedades que reprimiram a religião. As pessoas dessas sociedades, desses países, se curvaram diante de um outro Deus. Por exemplo, China comunista, Coreia do Norte. Nessas sociedades passou a acontecer, como acontece até hoje, culto aos seus grandes líderes. Então, nas sociedades ateístas, sociedades que não creem em Deus, mesmo assim, o sentimento religioso está presente. Há um filósofo chamado Alain de Botton, um suíço. Ele escreveu um interessante livro chamado Religião para Ateus. Ele é um ateu convicto e ele discute neste livro, dizendo que o principal erro do ateísmo moderno é desprezar ou negligenciar os aspectos relevantes das religiões. Então, mesmo Alain de Botton, esse suíço, um ateu, reconhece o ser humano como um ser religioso. Aliás, em 2012, ele propôs a construção de um templo para o ateísmo na capital financeira de Londres. Uma proposta muito polêmica para os ateus clássicos, como Richard Dawkins, por exemplo, mas ele propôs, ele reconhecendo a religiosidade, ele propunha uma religião, parece uma incoerência, religião para ateus e a construção de templos para ateus. Somos seres religiosos. Por exemplo, eu sou um religioso. Eu sou, por exemplo, me defino como um protestante evangélico batista. Então, já de segunda geração, sendo no caso aqui o meu pai, o primeiro batista, convertido, depois os familiares, e nós somos então de família cristã, evangélica, protestante. Fui batizado aos 10 anos de idade. Recebi logo depois o meu chamado para o ministério pastoral. Fui ordenado ao ministério pastoral após terminar o curso de teologia aos 22 anos de idade e sou pastor há mais de 30. Eu sou um religioso e não há nenhum problema em ser religioso. Nós vamos ver que a questão não é a religião, a questão é a deturpação da religião e quando a religião toma o lugar do cristianismo, da essência do cristianismo. O Jesus também foi um religioso, nasceu no judaísmo, seguiu a religião judaica, ele foi circuncidado, ele foi batizado, ele frequentou as festas judaicas, ele frequentava o templo, frequentava as sinagogas e ele fundou uma nova religião, da qual nós fazemos parte, o cristianismo. Ele fundou a igreja, ele deu ordenança dessa igreja, batismo e ceia do Senhor, ele ensinou sobre disciplina eclesiástica, ele ensinou doutrinas, ele mostrou que deveríamos crer e fazer. Agora, religião e doutrina, Jesus fez isso. E Jesus mostrou que religião tem doutrina, tem mandamentos, tem rituais, tem estrutura. Então Jesus não é como alguns tentam argumentar, dizendo que Jesus é um garoto propaganda de ódio à religião. Não. Jesus foi um religioso e Jesus criou a religião, o cristianismo. Mas Jesus também, embora religioso, bateu de frente com os religiosos de sua época. Por isso esse tema que vou abordar aqui, Jesus estava nos ensinando, mais Jesus, menos religião. Ele bateu de frente, aliás, seus maiores embates foram
não com os publicanos, não como os não conhecidos como classicamente religiosos, mas com os religiosos de carteirinha da sua época. Por quê? Porque eles tinham perdido, queridos, os religiosos, a essência da religião e reduzido a religião a rituais, a regras, a mandamentos, a tradições e a estrutura. Mas Jesus veio mostrar que o cristianismo deve ser marcado por simplicidade, por sinceridade, por amor, por misericórdia e a fé. E essas são as marcas da verdadeira religião. A Bíblia usa a palavra religião. A Bíblia fala de religião. Por exemplo, Jesus nos diz que há uma religião chamada verdadeira. Há uma no sentido de que há uma maneira correta de praticar a religião. E ele condenou os equívocos dos fariseus e de outros grupos religiosos da sua época. Tiago fala da religião, ele fala da religião verdadeira, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, que há incoerência em dizer ser religioso e não guardar a língua, não cuidar da língua. Então, na verdade, a Bíblia fala de religião. A Bíblia fala que não tem sentido uma religião ou a piedade que não cuida da própria família. Ele está mostrando então que há uma maneira correta de viver a religião, por isso mais Cristo. Cristo tem que ser a essência da nossa religião, da nossa religiosidade. Por quê? Porque cristianismo é mais do que práticas exteriores, é vida interior. Cristianismo é mais do que crer, é mais do que doutrinas, é viver. Cristianismo é mais do que dizer, cristianismo é fazer. Cristianismo é mais do que uma religião. Cristianismo, guardem isso, sendo a nossa série, cristianismo é mais do que uma religião, cristianismo é um novo relacionamento com Deus e com o próximo. Cristianismo é mais do que religião, cristianismo é um relacionamento transformado com Deus e com o nosso irmão. Por isso, mais Jesus e menos religião. É impossível refletir sobre religião sem falar de um grupo conhecido como os religiosos de carteirinha, os fariseus. Então, para refletir sobre esse tema, iniciar essa série Mais Jesus, Menos Religião, eu quero ler uma parábola muito conhecida, a parábola do fariseu e do publicano. Parábola, você sabe muito bem, é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Parábola é contar uma história com elementos conhecidos do dia a dia, da cultura da época, para ensinar verdades morais e espirituais. Jesus fazia isso com muita frequência. Para falar de reino de Deus, ele usou a figura de uma rede de pesca, usou a figura de uma semente lançada, falou da ideia de um tesouro escondido. Jesus ia usando as ilustrações, e as ilustrações com imagens mais simples levavam as pessoas a entenderem verdades espirituais mais profundas. Jesus contou a história então, para falar dessa questão da religião e dos perigos, a história do fariseu e do publicano, registrada em Lucas 18, a partir do verso 9 até o 14, e eu queria ler os primeiros versos. Olha que diz o texto, versículo 9 e 10. Contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. Então, nesse texto, Jesus fala de 2 grupos. Ele fala dos fariseus e fala dos publicanos. E para que a gente capte o ensino de Jesus, precisamos compreender quem são esses grupos. Os fariseus, a palavra significa separados. Os fariseus eram, na época de Jesus, o grupo religioso mais zeloso da lei de Moisés e dos mandamentos, das tradições e das leis de purificação. Então, quando alguém olhava para um fariseu e pensava num fariseu não tem essa conotação que nós temos hoje, que se tornou sinônimo de hipócrita. Fariseu, o separado, era aquele que de fato era zeloso da lei, era aquele que conhecia a lei, era aquele que guardava a lei, era aquele que era estrito em relação às leis rituais de purificação.
E esse povo, esse grupo fariseu, o grupo dos fariseus, gozava de muito prestígio no meio do povo judeu nos dias de Jesus. Era o grupo religioso, sem sombra de dúvidas, de maior importância e que recebia o prestígio por parte da população. Eles eram considerados piedosos e grandes mestres. Do outro lado, nós temos os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Muitos deles romanos, mas muitos também judeus. Os publicanos eram pessoas que trabalhavam para o governo romano, que naquela época dominava toda aquela região, e Israel vivia sob o domínio de Roma. Eles eram então uma colônia, podemos assim dizer, de Roma. Então havia cobrança dos impostos, havia os funcionários públicos, havia os homens da alfândega, ali da Receita Federal, eram os publicanos. Há muitos deles romanos, mas também, dada a possibilidade de lucro, muitos judeus se tornaram também publicanos. E por terem aceitado fazer esse serviço para o governo romano, explorar o povo, eles eram odiados. Por que eles eram odiados? Porque os publicanos recebiam a ordem dos chefes dos seus líderes. Os chefes dos publicanos, por exemplo, em Roma, impunham as taxas a serem cobradas. E os seus subordinados tinham liberdade, os publicanos, lá nas cidades, para fazer a cobrança das taxas. E eles não estavam preocupados se eles cobravam ou não excessivamente, desde que eles entregassem a taxa que eles, chefes, tinham estabelecido. Portanto, queridos, era uma oportunidade de ganho fácil, mas mediante a exploração dos seus conterrâneos do povo judeu. Eles eram odiados. Os publicanos, lembram da história de Zaqueu? Zaqueu, o homem que se converteu, chefe dos publicanos, não tinha amigos, era um homem desprezado, vivia só. Levi ou Mateus, foi um publicano que se converteu e se tornou discípulo de Jesus, depois autor do primeiro evangelho. Então, o que nós temos aqui? De um lado, nós temos os fariseus, que eram o suprassumo da religião nos tempos de Jesus. Piedosos, olhavam para eles como modelo de gente que tinha comunhão com Deus de Israel. Alguém a ser seguido, alguém estrito, alguém que realmente que levava a religião a sério. Por outro lado, nós temos os publicanos, que nada se pareciam com um religioso, mas eram religiosos também, porque como vimos, todos somos seres religiosos, mas eles eram, na visão dos judeus, da maioria dos judeus, pessoas que não eram dignas do amor de Deus, não eram dignas do reino dos céus, não eram pessoas que eram amadas por Deus, não eram pessoas que seriam alvo da misericórdia e do amor de Deus. Jesus então conta essa parábola, dos fariseus, religiosos, cumpridores dos seus deveres, e dos publicanos. Agora vamos continuar a história. A história prossegue dizendo, a partir do verso de número 11. Versículo 10, como lemos, 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro publicano. Aí o texto diz, verso 11, o fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Essa é a história. E agora eu leio o desfecho dessa história, o encerramento da história. Digo-vos que este publicano desceu justificado para casa e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Nesse texto, queridos, eu quero compartilhar hoje 3 perigos da religião, quando a religião toma o lugar de Deus, de Cristo, e ver uma atitude adequada que se espera da verdadeira religião, do verdadeiro cristianismo. O texto diz aqui o primeiro perigo. O perigo
da confiança em nossa própria justiça. O perigo da confiança em nosso comportamento. O texto fala exatamente disso. A Bíblia diz que essa história é a respeito de pessoas que confiavam em si mesmas, achando-se justas, desprezando as outras pessoas. Diz o texto exatamente sobre isso. Do que o texto, a parábola está falando? Dessa confiança em nossa própria justiça, no nosso comportamento. É a confiança da nossa capacidade em cumprir o que Deus deseja para sermos aceitos por Ele. É a confiança na minha possibilidade de alcançar a nota para ser aprovado por Deus. O texto fala sobre isso. O primeiro perigo que todos os religiosos enfrentam, e nós enfrentamos, por sermos religiosos também, em nosso caso no cristianismo, é a certa altura da nossa vida cristã, nós começarmos a confiar em nossa própria justiça, passarmos a nos considerarmos bons diante de Deus e merecedores da sua graça e das suas bênçãos. Vejam só, o cristianismo começa, a conversão acontece quando alguém clama pela graça de Deus, que nada mais é do que o reconhecimento de que não há nada em nós que possa nos fazer dignos do Senhor ou capazes de conquistar a salvação. Essa é a essência do cristianismo e da conversão. Mas nós nos convertemos, mas o tempo pode passar e a religião tomar conta da nossa vida, lugar que deveria ser ocupado por Jesus, começa a tomar conta da nossa vida. E nós agora, nós que um dia nos convertemos, dependendo da graça de Deus, nos méritos de Jesus e não nos nossos, agora começamos a acreditar nos nossos méritos para viver a vida cristã. E começamos a achar que somos dignos de alguma bênção do Senhor na nossa vida. Queridos, a religião causa esse perigo. Qualquer religião, no nosso caso o cristianismo, o perigo, porque aliás as religiões em geral, fora o cristianismo, creem exatamente nisso. Religião, não o cristianismo, as outras religiões creem. Religião é algo que eu faço para alcançar o favor de Deus. O cristianismo é de cabeça para baixo, muda essa dinâmica das coisas. Cristianismo é confiar nos méritos do Senhor. Então, queridos, confiar no mérito de Jesus e na graça do Senhor, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos, religião, e aqui no sentido negativo, é a tentativa do homem agradar a Deus, tentar alcançar a aprovação de Deus por meio de seus próprios esforços. Mas cristianismo, Jesus Cristo, é a aceitação humilde daquilo que Deus fez por nós na cruz. Portanto, mais Jesus, menos religião. Religião é tentar marcar pontos com Deus. Cristianismo é reconhecer que todos somos pecadores e carecemos da sua graça. E se a sua graça não nos alcançar, nós não seremos aceitos. Mais Jesus, menos religião. Segundo perigo, que toda pessoa envolvida com religião corre, tem que enfrentar, é o perigo de o olhar de superioridade em relação aos outros. É exatamente o que nós vemos nesse texto. O texto aqui diz que eles confiavam em si mesmos, os fariseus, né? E ele falava dos fariseus aqui, achando-se justos e desprezando os outros. A expressão aqui, desprezando os outros, na tradução inglesa, numa das traduções inglesas, é a expressão to look down. Isso é, olhar de cima para baixo. É um olhar de cima para baixo. É um olhar de superioridade. Queridos, o texto fala, lembram da história? Lembram aqui da oração? Se é que eu posso chamar isso de oração? Ele diz, fariseu, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, olha a superioridade, como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu fico imaginando a cena. Ele está orando ali, o fariseu, a Bíblia diz, em primeiro lugar, que ele ora consigo mesmo, é aquela oração que não passou do teto. Não passou do teto. Isso não é oração, é autocongratulação. Mas ele ora, está orando ali.
Ele está dizendo, olha, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e ele nem mesmo como esse publicano. Eu posso imaginar, queridos, porque a cena nos dá a entender que está ali o publicano orando aqui atrás e aqui o fariseu. É bem provável que nessa hora o fariseu tenha erguido a sua voz dizendo, talvez até apontando, muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens e nem como esse publicano. Ele usou, queridos, o fariseu, 34 palavras para falar de si mesmo. O fariseu estava autocentrado. Eu costumo dizer que para fazer esse tipo de oração, eu não preciso ir ao templo. Eu posso orar em casa, diante do espelho, porque é uma sessão de elogios. É uma sessão de autocongratulação, não uma oração verdadeira, porque oração, a essência da oração é humilhação diante de Deus, é se colocar diante de Deus, é clamar pedindo perdão, é conversa com Deus, clamando por perdão, é confissão de pecados, mas ele está aqui orando, falando dele, entendeu? Ele está falando dele o tempo todo, ele desfila os seus méritos, não sou como os outros homens, nem mesmo como esse publicano. O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que a oração desse fariseu foi um discurso retórico, exaltando suas próprias virtudes, que não foi oração. O fariseu não orou, diz o pastor Hernandes Dias Lopes, apenas fez um discurso para se autopromover. Sua oração não se dirigia a Deus, mas à multidão, pessoas que estivessem vendo, a ele mesmo. Ele agradece a Deus, às virtudes que supostamente ele, fariseu, tinha. Sua oração, e aqui é o sério desse segundo aspecto, nós corremos na religião o perigo de olharmos com superioridade em relação aos outros, sejam eles religiosos do nosso convívio ou pessoas de fora do nosso convívio. Nós corremos o risco, queridos, mesmo no cristianismo, de olharmos para as pessoas com um olhar superior. O perigo da religiosidade que nos cega para a nossa real pecaminosidade. Um dos principais sintomas dessa autoconfiança é a postura implacável diante dos erros dos outros, queridos. Mais Jesus, menos religião. Então, a religiosidade, quando ocupa o lugar de Cristo, nos leva a apontar o erro do outro, a se concentrar no erro do outro. O cristianismo nos faz nos concentrarmos nos nossos próprios erros e na graça de Deus. O cristianismo verdadeiro não tem olhar de cima para baixo para aqueles que são diferentes de nós. Esta é uma postura do fariseu implacável, com os outros e condescendente com seus próprios erros. Mas o cristianismo, por isso mais religião, mais Jesus, menos religião. O cristianismo nos coloca em pé de igualdade com todos os seres humanos, os que fazem parte do nosso convívio ou não, porque nos coloca todos nós em pé de igualdade sob a graça de Deus. E muitas vezes a única diferença é que nós somos pecadores que já experimentaram a graça de Deus. E os outros são pecadores pelos quais nós oramos, que ainda não experimentaram a graça de Deus por não terem recebido Jesus como Salvador. Por isso, se é graça, como diz a Bíblia, Efésios 2, para que ninguém se glorie, não há nenhuma razão de nós olharmos com um olhar superior em relação a um irmão ou aquele que ainda não é um irmão em Cristo. Olhar achando superiores. Nós olhamos como todos iguais. O único que é superior é Deus e nós somos apenas alvos da sua graça. Segundo perigo a ser evitado na religiosidade, na religião, é o perigo de olhar com superioridade em relação ao outro. Terceiro perigo que nós vemos na vida do fariseu é o perigo de reduzir a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, a rituais, a práticas que fazem parte de toda a religião. No nosso caso, reduzirmos a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, ao cumprimento de algumas coisas que aprendemos, mandamentos, rituais e tudo mais, queridos. Por exemplo, ele ora aqui, verso 12, ele fala, o fariseu,
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Queridos, eu não tenho dúvida que o que ele falava era verdade. Ele era religioso estrito. Ele jejuava e mesmo o judaísmo não requeria jejum semanal, só em algumas ocasiões especiais. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele era religioso, profundamente. Dava o dízimo de tudo quanto ganhava. E segundo a regra judaica, eles davam o dízimo de todos os detalhes e essa soma chegava a mais de 20%, de fato, que ele dava dízimo de tudo. E Jesus não condenou a prática religiosa do jejum, nós vemos em Mateus 5, 6 e 7, não condenou a prática de dar ofertas, não condenou a prática da oração, pelo contrário, faz parte do cristianismo, mas ele fala que a forma como eu faço é que vai mostrar se eu estou sendo um religioso ou de fato um cristão. Temos que agir, temos que, por exemplo, frequentar a igreja, não para realmente cumprir apenas uma prática, e é um perigo. E agora estamos sentindo falta de frequentar a igreja, mas quando retornarmos, que voltemos com a visão clara. O frequentar não é rotina, o frequentar é um prazer, é algo que é a essência da nossa fé. Dar o dízimo, dar oferta, a motivação é importante. Deus quer que eu dê, ele fala assim, olha, quando ele condena os fariseus de Mateus 23 sobre ser estrito no dar o dízimo, dava o dízimo da hortelã, do cominho, de tudo, ele fala assim, olha, tá certo, vocês não devem omitir isso, mas não pode esquecer do principal, que é a misericórdia, por exemplo, com as pessoas, vocês estão esquecendo, a justiça, a misericórdia. Queridos, frequentar a igreja, dar o dízimo, servir algum ministério, tudo que ele fazia aqui no caso, jejuar e dar o dízimo, e nós, tudo que nós fazemos, deve ser verdade na nossa vida, mas deve ser feito com a atitude correta, porque se eu reduzir o meu relacionamento com Deus, a vir à igreja, ler a Bíblia, orar, dar o dízimo, nos envolvermos com o ministério, nós estaremos reduzindo a nossa religião, o nosso cristianismo, a religião de méritos próprios, a tentativa de alcançar a favor de Deus. Por exemplo, queridos, tem pessoas que dizem assim, olha, eu sou membro da igreja há tantos anos. Ok, é importante, será importante se o ser membro há tantos anos esteja sendo algo vivo na sua vida e não rotineiro. Ah, eu sou aluno da EBD há tanto tempo, eu sou professor da EBD, eu sou envolvido, eu sou batista de 2ª ou 3ª geração. Queridos, todas coisas abençoadas, mas se não tiver vida, vai se tornar religiosidade. A vida cristã, quando reduzida a ritos, a regras, a crenças, a defesa de doutrina, nos torna convencidos. Então, quando nos torna convencidos, nós chegamos àquele ponto de acharmos que já chegamos, que já conquistamos e somos melhores do que os outros. E não podemos assim, reduzimos a nossa religião. O cristianismo é muito mais do que isso. E aí, depois de ver o texto que gasta a maior parte do seu tempo, dos versículos, com o fariseu, nós temos agora o registro em apenas um versículo da história, da postura do publicano, que com ele nós aprendemos uma postura que faz parte da essência do cristianismo. O texto diz, versículo 13, mas o publicano em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Vou reler para você. Mas o publicano em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Queridos, o que isso nos ensina? A primeira marca do cristianismo verdadeiro é uma humildade demonstrada por meio do arrependimento. Humildade demonstrada por meio do arrependimento. O publicano, por sua vez, diferentemente do fariseu, dirige-se a Deus cabisbaixo. Ele envergonha-se de levantar a sua face diante de Deus. A mais ainda, ele batia no peito, manifestando remorso e contrição. Lembram? A oração do fariseu
34 palavras de autocongratulação, que ele falou de si mesmo para si mesmo. Tudo que ele supostamente fazia e tudo que ele era. Agora, nós encontramos uma oração muito sucinta, com apenas 8 palavras, em que ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A essência do cristianismo é o arrependimento demonstrado por meio, a humildade demonstrada por meio do arrependimento. Arrependimento contínuo. Como eu citei hoje de manhã na série Orações Corajosas, Quebrantamento. A primeira tese das 95 teses de Martinho Lutero diz o seguinte, ele conclui dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Olha que interessante. Martinho Lutero concluiu, e por isso ele estabeleceu como uma tese, como uma crença. Quando o Senhor Jesus disse, arrependei-vos, certamente, ele não está dizendo que isso deve ser algo que acontece uma vez na vida quando nos convertemos. Pelo contrário, ele espera. Ele tinha em mente, ele estava afirmando, Jesus estava afirmando que toda a vida dos crentes deve ser caracterizada por um contínuo arrependimento. Por que, queridos, isso? Porque a religião tem o poder de nos tornar orgulhosos e convencidos. O cristianismo nos faz humildes. Somente quem vive o cristianismo com essa atitude penitente cresce em santidade, cresce em maturidade. O religioso, como disse, acha que já chegou, que já é bom, que é melhor que o outro. O fariseu não comparava suas imperfeições, aliás, ele nem cria que tinha imperfeições, ele não comparava a sua vida com a perfeição infinita do Deus eterno, mas ele comparava as suas supostas perfeições com as imperfeições dos outros. Mas, na verdade, a régua de medição não são os outros. A régua de medição é o nosso Deus. E aí nós perguntamos, quem de nós pode dizer, em sã consciência, que a olhar para a sua vida, quem nós somos e o que fazemos, temos alcançado aquilo que Deus estabeleceu. Nós ficamos muito aquém do que Deus estabeleceu como perfeição, como santidade, por isso somos sempre carentes da graça. E ao sermos carentes da graça, a nossa vida deve ser marcada por humildade, como deste publicano. Humildade demonstrada pelo arrependimento constante. O que aprendemos, queridos, com esse publicano, que não era, na visão dos judeus daquela época, o melhor exemplo de um religioso. Nós aprendemos com esse publicano, é que um dos fundamentos do cristianismo é que a nossa consciência de pecaminosidade, de carência da graça de Deus. Uma das marcas, e aprendemos com esse fariseu, um dos fundamentos do cristianismo é a consciência da nossa pecaminosidade e o reconhecimento da nossa carência da graça de Deus. Mais Jesus, menos religião. Diz o texto, digo-vos, verso 14, que este desceu justificado para a casa e não outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. O fariseu, se auto-justificando, voltou para casa sem ser perdoado e aceito por Deus. O publicano, sem justificar, reconhecendo seus pecados, voltou para casa, perdoado, justificado, aceito por Deus. Queridos, exatamente isso. Onde existe confiança na justiça própria, onde existe atitude de superioridade em relação ao outro, onde existe religião reduzida a ritos, a fazer para agradar a Deus, não existe a verdadeira aceitação, porque diante de Deus não há espaço para soberba. Onde tem desprezo, abunda a religiosidade. Onde tem desprezo, existe religiosidade, mas a comunhão com Deus é que nós realmente podemos reconhecer que somos pecadores. Mais Jesus, menos religião. O cristianismo é mais que uma religião.
ele mostra que ninguém está livre do pecado, e isso inclui até as pessoas mais religiosas. O cristianismo é mais do que uma religião, porque o cristianismo mostra que todos nós somos pecadores, ninguém está livre do pecado. Religião se torna muitas vezes, aqui é o sentido negativo de religião se torna muitas vezes tentativa de sermos merecedores diante de Deus através dos nossos esforços pessoais. Mas por meio da religião, ninguém consegue ganhar a aprovação de Deus. O cristianismo, no entanto, não é um esforço religioso. Não é fazer coisas para agradar a Deus, mas sim corresponder ao que Cristo já fez por nós na cruz. Cristianismo não é um esforço para tentar agradar a Deus, mas é corresponder à graça de Deus já demonstrada por nós na cruz. Portanto, mais Jesus, menos religião. Religião verdadeira, fé verdadeira, salvadora, não é baseada em nossos esforços, mas na confiança no sacrifício de Jesus na cruz, que nos assegura, meus irmãos, não somente a salvação e a vida eterna, mas essa fé verdadeira e salvadora, ela tem um poder, e não apenas então a vida eterna e a salvação não são garantidas, mas hoje também, como diz o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, capítulo 1, verso 3, Deus nos assegura, sabe o quê? O poder para vivermos uma vida, tudo que diz respeito à vida e à piedade. A Bíblia diz que pelo seu divino poder, Deus nos tem dado tudo o que precisamos para uma vida, para a nossa vida e para a piedade. Nós precisamos de Jesus e de menos religião. Que sejamos cristãos verdadeiros, que na verdade a nossa religião seja expressa por meio de um relacionamento vivo com Deus e de um relacionamento transformado com o próximo. Que a nossa religião, que a nossa fé seja verdadeira no sentido que é uma fé que não se restringe a rituais, é uma fé de relacionamento com Deus e numa plena confiança na graça de Deus para nos salvar e para nos ajudar a viver a vida que agrade a Deus. Mais Jesus, menos religião. Que assim seja a nossa vida para a glória do nosso Deus. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade lhe levas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e
vezes. Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu tenho certeza que você, que nem eu, deseja ter mais a presença de Jesus na sua vida. Nós não queremos fórmulas que não nos levam à verdadeira comunhão com Deus. Nós precisamos dele em nosso viver para nos instruir e para nos mostrar o caminho reto para o nosso viver. Faça disto a sua oração durante essa semana, que você possa ter mais Jesus na sua vida. Nós queremos estimulá-lo a voltar para estar conosco na quinta-feira, a partir das 19h30, onde você terá nova oportunidade de você louvar juntos e ouvir mais uma mensagem da Palavra de Deus. Vamos orar. Pai de amor, como nós somos gratos pela sua presença em nossas vidas. Continuamente nós pedimos a sua direção, continuamente nós precisamos da tua proteção e nós nos colocamos de volta nas tuas mãos. Agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que esta semana seja uma semana onde você poderá experimentar as bênçãos de ter mais Jesus na sua vida.